amigos e amigas. Esse é o canal Raciocínios Espíritas. Eu sou Flávio Santos, estou aqui com meu amigo Robson Ferrer. Robson Ferrer é um expositor espírita, um trabalhador da Bahia, aqui da Bahia, de Salvador e da Bahia, porque ele viaja aí em inúmeras cidades levando a sua palavra, o seu verbo, a sua inspiração, os seus conhecimentos. Robson é um dos expositores aqui mais admirados aqui entre nós, tem uma larga trajetória, uma folha de serviço aí de anos, e eu tenho muita alegria e muita satisfação de estar aqui com ele. A gente está aqui na casa Irmã Sheila, na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, e é um prazer imenso, uma honra estar aqui com o Robson, meu amigo Robson, confrade de ideal, de trabalho. Estamos aqui fazendo algumas gravações, especialmente uma gravação que estará voltada em torno do tema Moral Estranha, capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E para mim, Robson, é uma grata satisfação, né? É uma alegria muito grande. Aprendo muito com sua palavra, com suas considerações, né? Você que tem um serviço e uma atividade aí de exposição doutrinária, muito mais tempo do que eu, inclusive, né? Muitos anos aí na seara espírita. Então, eu estava na expectativa de você estar aqui no canal, que você está produzindo aqui no canal, né? E com sua agenda apertada aí, a gente conseguiu finalmente, né? E espero que esse seja o primeiro de muitos vídeos, né? Robson também tem uma atividade de divulgação, né? E está implementando também produção de conteúdo na internet, né? Então a gente vai ser parceiro aí, vocês vão assistir muita coisa aí de Robson, minha e em parceria nós dois, né? E para mim é enriquecedor me unir a esses corações para aprender com eles, inclusive de pessoas mais experientes do que eu, né? Então é muito bacana, muito bacana mesmo, né? Então, eu é que sou privilegiado, eu é que agradeço ao nosso amigo Flávio pela oportunidade que ele está nos dando de estarmos aqui hoje participando do canal Raciocínios Espíritas, que eu acompanho e que confesso a vocês que é um espaço dentro das redes sociais que raramente nós encontramos no que se refere a conteúdo espírita, né? Em que busca se levar de uma forma bem verdadeira os princípios da doutrina espírita, e quem acompanha esse canal sabe desse valor, da importância da divulgação do canal e dos trabalhos que ali são realizados. Eu espero igualmente, Flávio, que seja a primeira de outras tantas vezes em que estaremos juntos, partilhando esse momento de aprendizado, e que eu possa também igualmente aprender, como tenho feito sempre com você, através das suas palestras, através dos seminários que você realiza, dos trabalhos que eu venho acompanhando, seja presencialmente, seja também nos canais aí midiáticos, em que a sua presença cada vez mais se expande, levando a mensagem, independentemente do tempo que você tem em relação à divulgação, mas o fato é que você traz uma qualidade, você traz uma veracidade do pensamento espírita que também me conforta, que me alegra e que me dá prazer de continuar seguindo vocês, e que para mim é uma honra poder participar desse momento de troca de informações. Na verdade, eu vou considerar como sendo um ensaio, porque é o primeiro, e prometo que os próximos possivelmente sairão melhores, mas já estar aqui hoje, nessa manhã de domingo aqui no FIES, é algo também muito prazeroso e muito bom. Eu espero que a mensagem possa ser passada da melhor maneira possível dentro das nossas condições. Antes de rodar aí no vídeo você falando sobre o capítulo 23, né, estranha moral estranha, dependendo da tradução do Evangelho, eu vou lançar uma curiosidade aqui, até para estimular a curiosidade daqueles que vão assistir o Robson. O que eu acho muito bacana do capítulo 23, Robson, acho que sempre me chamou a atenção, Kardec não conheceu o idioma hebraico. Kardec era poliglota, mas não dominava o hebraico, a gente sabe isso hoje.
Os maiores estudiosos da língua do Novo Testamento, do Evangelho hoje, dizem que é imprescindível, o próprio Haroldo Dutra aí nas redes sociais, ele diz isso, que hoje é imprescindível para conhecer o Novo Testamento e estudá-lo de maneira acadêmica, é necessário conhecer o idioma hebraico, o hebraico antigo. Kardec não tinha esse domínio, né? Ele vai certeiro na compreensão do texto, do que hoje está sendo discutido. Claro que a gente sabe que ele foi certeiro porque ele era assessorado. E como, viu? Diga-se, e como assessorado, né? Mas é interessante o respeito e o cuidado de Kardec. Tem uma nota nesse capítulo 23 que ele fala sobre o tema odiar pai e mãe, que você vai abordar aí, e ele diz que consultou um especialista chamado Sr. Pesani, né? Um especialista sobre o hebraico, né? Eu acho isso formidável, essa nota. É uma curiosidade que muita gente que lê o Evangelho não percebe, né? Que ele consultou o Sr. Pesani para saber o significado e as definições da palavra odiar no texto bíblico, né? Perfeito. E isso nos faz pensar que, apesar de ter sido o missionário aquele escolhido para trazer a mensagem da terceira revelação da doutrina espírita, mas ele precisou também se preparar. Ele não estava pronto. Ele se dedicou ao estudo, à pesquisa. Foi um processo crescente na medida em que ele passou a conhecer as informações do mundo espiritual, na medida que ele foi revelando aquelas ideias, ele foi também entrando pouco a pouco dentro do estudo, da ideia de que ele precisaria também melhor se preparar para poder divulgar. Porque muitos acreditam que Kardec ele estava pronto, chegou, passou a mensagem e acabou. Mas quem acompanha a sua história e a sua vida vai perceber exatamente isso, que houve uma preparação no decorrer da construção do pensamento espírita. Tanto é que em algumas passagens, quando ele faz alguma colocação que não está de acordo com as ideias do mundo espiritual superior, ele era sinalizado. Daí ele ter feito a revista espírita, na qual ele coloca as suas ideias, mas não necessariamente as ideias dos espíritos. E com isso ele vai aprendendo na medida em que caminhava. E isso é importante também a gente trazer. Então ele precisou estudar, conhecer, questionar, perguntar. Teve todo um apoio, não apenas espiritual, mas também daqueles homens que os ajudaram na confecção da doutrina. E com isso ele foi trazendo aquilo que poderíamos dizer de melhor e mais próximo da vontade de Deus, sob a coordenação de Jesus e dos Espíritos que ali estavam assessorando ele nessa construção do Espiritismo. Fantástico, fantástico, formidável. Bom, minha gente, agora vocês vão assistir aí Robson Ferro falando sobre esse capítulo, né, esse trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Né? Eu estou aqui só de gaiato, só metendo meu bedelho, mas a palavra é dele, espero que vocês gostem. Vamos lá então. Amigos, muita paz para todos que nos assistem aqui pelo canal Raciocínio Espírita. Nessa oportunidade que eu estou tendo pela primeira vez de poder participar desse momento de discussão, de aprendizagem da doutrina espírita. Agradecer ao canal por esse momento especial que eu estou tendo, pela confiança que está sendo dada a mim para falarmos um pouco da mensagem de Jesus através do pensamento da doutrina espírita. Me chamo Robson Ferrer, faço parte da instituição espírita Casa de Oração Bezerra de Menezes e hoje estamos aqui para falar um pouquinho a respeito da mensagem de Jesus. Em particular, em uma passagem do capítulo 23 do Evangelho, que os Espíritos intitularam como sendo moral estranha. Mas antes de falarmos propriamente de uma em especial, queríamos nos ater à questão 625 do Evangelho do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona as entidades venerandas a respeito de qual seria aquele para nós o modelo mais perfeito. E os Espíritos disseram tão somente Jesus. E é extremamente importante nos nossos dias atuais falarmos a respeito cada vez mais da vida, da história, dos exemplos trazidos por esse que é o nosso guia,
o nosso modelo da humanidade terrena. Isso porque todos sabemos que estamos em processo de transformação, de mudança, de renovação. E cada vez mais nos é chamado a atenção quanto à necessidade de vivermos a sua mensagem. Cada vez mais procurarmos nos pautar dentro dos seus ensinamentos para adquirirmos os valores, as qualidades necessárias para o nosso aprimoramento moral e espiritual, uma vez que o objetivo primordial da encarnação do Espírito, do seu retorno ao novo corpo, é exatamente a sua melhora, a sua transformação ética e moral. E não resta dúvida alguma que, apesar de muitos daqueles que vieram antes do Jesus, ele é para nós o nosso modelo e o nosso guia. Portanto, cada vez mais precisamos estar divulgando a sua mensagem, precisamos estar falando a respeito da sua história, da sua vida, para que nós nos conscientizemos da necessidade de estarmos vivendo a sua mensagem. E o Evangelho ele é rico de passagens, de citações em torno da sua passagem pela terra. Apesar de pouco tempo em que esteve conosco, mas ele nos deixou inúmeros exemplos possíveis de serem seguidos. Mas um em particular nos chama a atenção, e é exatamente esse do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que os Espíritos fazem uma coletânea de citações de passagens de Jesus que a princípio parecem ter sido estranhas ou não ter sido ditas por eles. E então eles vão colocar lá, por exemplo, abandonar pai e mãe, odiar pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos. Eu não vim deixar aos mortos a tarefa de enterrar os seus mortos, e eu não vim trazer a paz, mas a espada. Cada uma dessas passagens parecem realmente estranhas, porque Jesus é o modelo, ele é o exemplo do amor. Foi ele que nos trouxe a mensagem de que o amor é o sentimento por excelência. Um dos mandamentos da sua lei é que nós amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele é para nós aquele modelo de perfeição e de amor que nós podemos viver no nosso dia a dia, mesmo considerando o nosso estágio de evolução bem ainda aquém do desejado, considerando que, conforme ele disse também, nós fomos criados para sermos perfeitos. É o que diz a doutrina espírita, simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. E Jesus, à época, ele veio nos propor que nós nos tornássemos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. E essa perfeição se adquire, se conquista através das muitas reencarnações. Nascer, morrer, renascer, progredir ainda e sempre, tal é a lei, conforme propõe Allan Kardec. E todo o embasamento da doutrina espírita tem esse modelo, tem esta proposta, que em cada reencarnação, que em cada experiência no corpo físico, nós possamos atingir esse ideal de melhoria, de transformação, que se é possível, em que pese que precisaremos estagiar em outros planetas, em outros mundos, porque a Terra não nos concebe toda a condição desse aperfeiçoamento moral. Mas para que nós consigamos atingir níveis hierárquicos superiores, é preciso que nós aprendamos a lição que ora nos encontramos, nos seja possível atingir. Daí a necessidade cada vez mais do empenho, da dedicação, da vivência desses postulados, desses ensinamentos trazidos por Jesus. Mas aí a gente fica pensando como conciliar a proposta de Jesus baseado exatamente nesta linha de raciocínio aparentemente contraditória que se coloca em oposição ao seu próprio mandamento, a exemplo de odiar pai e mãe para entrar no reino de Deus.
como entender essa passagem? Ou ainda, conforme dissemos, a necessidade de abandoná-los e também os seus filhos. Como é que hoje, frente à ideia do que ele trouxe em um determinado momento, da necessidade de honrarmos pai e mãe, ele propõe ao mesmo tempo que nós os abandonássemos. Esses com os quais nós nos comprometemos do outro lado da vida antes da reencarnação, de assumirmos o compromisso da paternidade, da maternidade, do cuidar desses espíritos que nos são trazidos para que nós possamos tutelar e conduzir à condição de seres melhores. E ao mesmo tempo, como é que a gente pode entender na fala do Cristo quando ele propõe que deveríamos deixar aos mortos os cuidados de enterrar os seus mortos para segui-lo, uma vez que aquele jovem que, em sabendo que o seu pai tinha acabado de morrer, ele pede a permissão a Jesus que antes de segui-lo que ele fosse enterrar o seu pai. Mas o mais enigmático dessas três citações é exatamente essa última que está lá no capítulo 23, que é: eu não vim trazer a paz, mas a divisão, ou ainda a espada. Ele que é o protótipo dessa paz, ele que trouxe exatamente a proposta de que bem-aventurados os pacíficos, porque seriam chamados filhos de Deus e herdariam a terra. Então a gente percebe que em muitas citações, em muitas colocações, essa ideia é incompatível com a mensagem de Jesus. Dessas 4 passagens, nós vamos ficar, a princípio, com esta última. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão, para que a gente possa discorrer um pouquinho mais sobre ela, para entendermos o que está sendo proposto por Jesus. Nós sabemos, até porque o Evangelho nos diz, que à época de Jesus as palavras elas tinham vários significados, como ainda hoje nós temos. Mas a limitação desses significados era bem maior em relação aos dias atuais. E uma palavra poderia significar muitas outras. A exemplo desse odiar pai e mãe, que na verdade Jesus não estava propondo que odiasse dentro da terminologia do significado que hoje nós temos a respeito dessa expressão e desse verbo, mas amar menos, que a mensagem de Jesus precisaria ser levada e todos aqueles que quisessem ser o seu discípulo, em que pese o respeito, o amor, a consideração, o carinho que se tem pelos pais, mas não poderíamos nos limitar apenas à vivência daquilo que está circunscrito à carne, aos laços corporais. Há uma outra passagem que reforça essa ideia, é quando a mãe e os irmãos de Jesus vão procurá-lo lá em Betânia e, em não o encontrando, mais tarde vão saber que ele estava em uma casa conversando com muita gente. E quando eles chegam lá, não conseguem falar diretamente com Jesus, e a mãe lhe pede a um daqueles que ali estavam para dizer a ele, Jesus, que ela estava ali juntamente com seus irmãos. E aí Jesus questiona: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E voltando-se para aqueles que ali estavam, ele então responde à pergunta enigmática: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, mostrando mais uma vez que ele, Jesus, veio com uma missão, veio com uma tarefa de levar a mensagem de Deus a todos aqueles que desejassem alcançar esse reino de Deus. Aliás, ele veio com esse propósito, de implantar o reino de Deus na terra, até porque aquele povo sofrido e necessitado desse Messias prometido e esperançosos de que pudessem sair daquele cativeiro, daquela escravidão, ele então veio com essa promessa, diferentemente daquilo que se pensava em torno desse Messias. Ele veio trazer a paz, ele veio trazer o sentimento do amor e do perdão, e que isso, de uma certa forma, não batia muito bem com aquilo que se esperava desse Messias, desse profeta
que viria a libertá-los. Mas ainda assim ele veio, no pouco tempo que esteve conosco, nos 3 anos, ele veio e implantou as bases desse reino, sabendo que não poderia dizer tudo, sabendo que o que ele trouxe não seria aceito e entendido de imediato. Daí também ele ter dito que haveria de vir o novo Consolador, que haveria de esclarecer tudo quanto não foi até então possível ser dito claramente, e lembrar aquilo que ele, Jesus, tinha dito, mas que certamente ficaria esquecido. A partir daí surge, 18 séculos depois, na configuração da doutrina dos Espíritos, da presença dos Espíritos para nos dizer dessa imortalidade da alma, da continuidade da vida e trazer a mensagem de Jesus de volta, porque de alguma sorte, no decorrer desses 18 séculos, muitas das suas mensagens, dos seus exemplos realmente ficaram esquecidos. E aí vem então a doutrina espírita para nos lembrar dos seus ensinamentos. E toda a mensagem da doutrina espírita é calcada no pensamento de Jesus. Então nós vamos entender exatamente quando Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a divisão. No sentido de que ele não veio fazer com que essa paz que nós temos, essa paz acomodada, essa paz das facilidades, fosse a sua paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas que esta paz seria feita através da divisão, porque haveria de ter choques de identidade entre aqueles com os quais conviveríamos. E isso nós vemos a todo momento. São pontos de vista, são valores que muitas vezes não coadunam, que muitas vezes não estão de acordo com o pensamento do outro, e isso tem gerado muitos conflitos, muitas dificuldades. E aí a gente percebe a necessidade dessa compreensão, dessa mensagem de Jesus, para que nós possamos nos pautar e nos conduzir dentro daquilo que é o ideal para a nossa realidade espiritual. E a gente sabe também, por outro lado, da importância e do significado da vida de Jesus para nós. Eu estou, em particular, lendo um livro que trata exatamente sobre a vida de Jesus, o Mestre de Nazaré, de Alexander Mier. E quando ele trata no capítulo, em um dos capítulos do livro, a respeito dessa passagem, algo que me chamou a atenção, que eu gostaria de fazer aqui uma citação, para que a gente possa pensar um pouquinho mais a respeito dessa passagem, não a paz, mas a espada. E então, ele vai trazer uma citação de Chesterton, quando esse autor, em 1927, ele vai trazer a seguinte colocação a respeito da vida de Jesus. A vida de Jesus é impetuosa como raio. É, sobretudo, um drama, o cumprimento de uma missão. A obra de Jesus não se teria realizado se ele tivesse vagueado pelo mundo ensinando uma verdade. Mesmo olhando de fora, não se pode dizer que Jesus tenha andado ao léu, sem saber onde ia. A história de Jesus, e é o ponto que mais me chamou a atenção dessa citação, é quando Chesterton ele vai dizer que essa história do Cristo é a história de uma viagem, e diria, a história de uma campanha, de uma expedição. Ou seja, ele veio com um propósito, ele veio com uma determinação, ele veio com essa convicção de que o reino de Deus haveria de ser implantado na terra. Sabia ele, evidentemente, que esse processo não se daria de imediato, que deveria ter essa revolução simbolizada, porque à época também era comum e conhecido o elemento da espada, da divisão.
para que esse reino de Deus pudesse ser implantado. E essa implantação, diga-se de passagem, não se daria para fora. O movimento de Jesus e a sua proposta era exatamente um movimento de transformação moral, ética de uma sociedade, para que tivéssemos então esse mundo de bem-aventurados, esse mundo daqueles que seriam mais tarde eleitos a fazerem parte pelo merecimento, pela transformação, pela realização dos ideais enobrecedores da vida, pela vivência dos ensinamentos trazidos por ele e por outros profetas, para que a terra pudesse ser considerada essa terra de bem-aventurados, essa terra dos eleitos. Então, para tanto, era preciso que saíssemos desta condição de acomodação, essa condição de facilidade do mundo, dessa paz da acomodação, para o movimento da divisão, da separação, dessa necessidade, por exemplo, de um dado momento do nosso caminhar, ter que se decidir a qual dos dois senhores servir, porque também há essa passagem em que Jesus se refere de que não poderíamos servir a dois senhores, mas que teríamos que escolher se nós iríamos servir a Deus ou a Mamon. No momento em que eu escolho servir a Mamon, eu estou estabelecendo para mim, naquele meu momento evolutivo, consciencial, de que eu estou preferindo as coisas do mundo, que em si não é algo ruim, que em si não é algo pecador, mas é preciso que a gente entenda que no nosso processo de evolução, no estágio em que nós nos encontramos, é chegada a hora de nós decidirmos qual o caminho, qual o movimento que devemos fazer em torno dessas conquistas espirituais. Para tanto, o convite é seguir a Deus, escolher Deus como sendo o nosso referencial de perseguição, de vivência no dia a dia. Então, eu não vim trazer a paz, essa paz em que tudo está ok, porque eu estou bem, porque tudo me é dado de uma forma em que eu não precise fazer esforços, que eu não preciso me movimentar para além daquilo que eu já sei que eu faço. Mas se eu quero entrar no reino de Deus, eu tenho que aprender a abandonar tudo que não me é necessário no meu processo de crescimento espiritual. E aí a gente se lembra também desta outra passagem que Jesus vai propor ao jovem rico que ele abandonasse tudo que tinha, que desse aos pobres para segui-lo. E a partir daí vem então essa proposta de Jesus dentro desse conjunto de passagens da necessidade de abandonar pai, mãe, filhos, sogras, tios, abandonar o mundo no sentido da facilidade ou das facilidades que ele nos oferece e que nos acomoda nesse momento, nesse estágio de um mundo ainda provacional. É sabido por todos que nos assiste, certamente, de que a Terra ainda se encontra em uma condição evolutiva bem aquém daquela que está destinada para ela, porque assim como os espíritos, os planetas também progridem, e que a Terra saiu de uma condição inicial de um mundo primitivo para atingir o mundo de provas e de expiações. Em que hora, mormente, nós estamos em um processo de trânsito. Muito se tem falado a respeito desta transição planetária na qual a Terra vem passando, justamente para que a mensagem proposta por Jesus de fato possa acontecer. E Jesus tem pressa, ele quer que verdadeiramente esse reino de Deus se implante.
Os tempos, por fim, são chegados. E Ele está convidando a todos nós para nos envolvermos, nos engajarmos nesse movimento de modificação das vibrações da Terra para atingirmos uma condição melhor. Isso não se dará por milagres. Isso não acontecerá que não seja através de um movimento individual que se repercutirá do ponto de vista coletivo. E aí a gente passa a entender e a compreender quando Jesus então traz essa citação. Eu não vim trazer essa paz em que as pessoas esperam acomodadas essa mudança, essa transformação. Jesus disse que não veio trazer a paz no sentido de que, enquanto o outro se esforça para ter os créditos e os valores necessários, eu fique na minha casa, no meu conforto, simplesmente aguardando para usufruir desse momento auspicioso em que a Terra haverá de viver. Mas eu vim trazer a divisão, eu vim trazer a espada, eu vim trazer o elemento aparentemente da guerra, mas não a guerra para fora, não a guerra com o inimigo exterior, mas a guerra com o meu próprio inimigo interior, que a gente pode considerar como sendo a nossa postura de acomodação, as nossas atitudes egóicas, o nosso orgulho, a nossa vaidade e tudo quanto nos limitam a esse mundo de provas e de expiações. Daí a necessidade que devemos ter de pensarmos nessa trajetória, nesta vida de Jesus, e não tê-lo apenas como aquele que veio curar, como aquele que veio fazer aqueles prodígios de então, mas que a gente possa ver em Jesus como sendo o nosso referencial, o nosso guia, o nosso modelo, aquele que trouxe as bases dessa mudança em que pese que antes dele, e há de se acreditar esse valor nos seus antecessores e que vieram em seu nome para preparar o caminho até que ele pudesse estar entre nós. E depois dele, evidentemente, na continuidade, os seus discípulos deram seguimento à mensagem da Boa Nova e, a partir daí, aqueles que vieram mais tarde, através dos séculos, através das reencarnações, muitos deles que estiveram próximos a Jesus, que entenderam a mensagem, que vivenciaram, eles estão por aí, mundo afora, levando essa proposta de que é chegado o momento de nós estarmos utilizando desse elemento simbólico da espada para fazermos as divisões necessárias a fim de que a Terra possa viver novos dias, para que a gente possa verdadeiramente entender o significado da sua mensagem e com isso nós incorporarmos no nosso dia a dia e consequentemente nós teremos uma sociedade melhor, nós teremos uma sociedade mais fraterna, mais humanizada. E com isso, esse reino de Deus, que está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que esse reino de Deus significa esse reino de mansos, de pacíficos, esse reino da fraternidade, do amor, conforme a sua mensagem nos traz. Tendo esse olhar para os nossos dias, para o momento em que nós estamos vivendo na Terra, onde tudo parece ser caos, destruição, onde tudo parece que não há solução para o que nós estamos vivendo, nós vamos entender que tudo está passando por um processo natural de transformação, de renovação. É o que a gente poderia chamar de uma revolução silenciosa, em que pese que de vez em quando nós ouvimos
os estalidos, a gente ouve os reflexos desta revolução. Mas é fato que ela está acontecendo pouco a pouco com cada um de nós, dentro das sociedades, nos movimentos naturais que ocorrem aqui e ali. E como diria Joana de Ângeles, nunca, em nenhum momento desse processo evolutivo na Terra, tanto tivemos expressões, ou tantas expressões de amor, de fraternidade, de ajuda mútua, se teve na Terra como nesses dias. E o melhor exemplo que nós poderíamos trazer hoje para ratificar o pensamento dessa autora espiritual, Joana de Ângeles, é o que aconteceu com os meninos e o treinador lá na Tailândia, em que eles ficaram por 2 semanas presos dentro de uma caverna. E toda uma comoção mundial foi tomada e um movimento em torno de salvar a vida dessas pessoas. Anônimas se juntaram, pessoas de todos os países ou de vários países, orações vindas de todos os lugares, grupos que se reuniram para ajudar aqueles que estavam voluntariamente fazendo o movimento de recuperação, e a própria vida de um dos mergulhadores em prol de salvar outras tantas ocorreram para mostrar que o mundo tem chance, que a esperança da mensagem de Jesus, de fato, haverá de acontecer entre nós. Infelizmente, nós somos pessoas ainda imediatistas. Nós somos pessoas que queremos ver resultados de imediato. Mas Jesus sabia que o seu reino, esse reino de amor e de paz, não seria implantado de uma hora para outra. O que ele veio foi nos apresentar esse projeto. O que ele veio foi dar o exemplo de como se pode viver a sua mensagem. Ele veio dizer que se é possível, porque a época de Jesus já se vivia essa mensagem. Alguns deles já acreditavam e davam esse testemunho. Muitos já estavam vivenciando essa mensagem, ainda com as suas limitações naturais, pelo estágio de consciência desperta, e outros tantos ainda na condição de consciências adormecidas, contrários à proposta do Cristo. Mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em levar a mensagem e fazer com que essa mensagem pudesse ser tocada por alguns daqueles que se permitissem. E pouco a pouco, aquele grupo de 12 tornaram-se vários outros, centenas de milhares de homens e de mulheres que se propuseram a viver essa mensagem. A mensagem de Jesus, passados mais de 2000 anos, aqui se encontra cada vez mais fortalecido, cada vez mais sendo incorporada por outras pessoas, por outros espíritos que acreditam na possibilidade de vivermos esse reino de Deus na Terra. Então, trazendo de volta esta estranha moral, essa estranha citação que não veio trazer a paz, mas a espada, no sentido de que o movimento de implantação do reino de Deus na Terra se dará através de esforços conjuntos, se dará através da transformação individual que eu faço comigo e que se reflete no coletivo. Por isso que nós estamos aqui procurando levar essa mensagem e convidá-los também a se engajarem nessa proposta crística, independentemente daquilo que eu adotei como segmento religioso. Porque a mensagem de Jesus extrapola
vai para além da minha filiação religiosa. Não temos a pretensão de nos tornarmos uma única religião, até porque a ideia da doutrina espírita não coaduna com esse conceito atual que conhecemos de religião, mas que a mensagem do Cristo possa ser vivida por cada um de nós. E ao invés de termos somente espíritas transitando pela terra, nós tenhamos homens de bem, pessoas, homens, mulheres afinizados nessa proposta crística trazida por Jesus sob a direção do nosso Pai Celestial. É chegado a hora, é chegado o momento de nós nos juntarmos a fim de que a terra, de fato, possa viver, possa sentir mais fortemente a presença do Cristo entre nós. Para tanto, vamos precisar, em um dado momento, ter que sim odiar pai e mãe, ter que sim abandoná-los e até mesmo os filhos e toda a parentela, porque a verdadeira parentela não se dá tão somente pelos laços consanguíneos, mas pelos laços espirituais. Vai ser preciso que nós deixemos aos mortos os cuidados de enterrarem os seus mortos, para que, de fato, esta paz, que não é a paz do mundo, mas a paz proposta por Jesus, possa ser implantada entre nós. E com isso, nós passamos a entender melhor o significado dessa estranha moral que ele não veio trazer essa paz acomodada em que nós ainda vivemos, que nos dizemos cristãos, que nos dizemos seguidores, mas que não temos a coragem de abandonar tudo o que nós temos para segui-lo. Esta paz de Jesus é a paz da divisão, é a paz da espada, dessa revolução de dentro para fora que haverá de repercutir na vivência comum da nossa sociedade, independentemente daquela na qual ora nos encontramos, passando pelo gênero de provas que ainda nos são necessárias para conquistarmos os talentos necessários para seguirmos um pouco mais adiante. Por isso que queremos deixar essa mensagem reflexiva para que todos pensemos qual tem sido de fato a minha contribuição em favor desse mundo melhor. Porque o desejo é meu, o desejo é seu, o desejo é de todos nós. Mas o que de fato eu e você estamos fazendo para que esse reino de Deus possa de fato ser implantado entre nós? Esse é o nosso compromisso para os dias que se seguirão. Muita paz, muito obrigado a todos.